prazer versus felicidade. A maior bagunça que a humanidade já implantou. Qual a diferença? A sociedade em si, o mundo em si, não tem a capacidade verdadeira, e eu faço questão aqui, eu até coloquei um salmo aqui, gente, deixa eu até abrir aqui. Deixa eu até abrir aqui a minha Bíblia. Eu fiz questão de citar esse versículo e eu gostaria de ler, que diz assim: olha, bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios. Olha esse ensinamento de uma pessoa que viveu há 3.000 anos atrás. Jesus nem havia nascido ainda. E esse provérbio aqui, ele é como se alguém estivesse falando nos dias de hoje. Olha, bem-aventurado significa mais que feliz, felicidade plena, completa. Olha, o homem mais feliz, mais completo é o homem que não segue conselhos de pessoas erradas. Não se detém no caminho de pecadores, ou seja, não perde tempo com pessoas que não querem nada com nada. Não perde tempo com pessoas que não sabem onde quer chegar. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, na roda daqueles que difamam, daqueles que fofocam, daqueles que falam bobeira. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Ou seja, o seu prazer está em meditar na palavra, ou seja, nos ensinamentos. Lei do Senhor significa os ensinamentos dessa palavra mesmo. E na sua lei, ou seja, nos seus ensinamentos, ele pensa de dia e de noite, pensamentos de princípios. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Vocês já perceberam qual que é a função de uma árvore quando ela é plantada? A árvore ela não gera frutos só para ela. A árvore ela não gera sombra só para ela, porque senão o mundo teria morrido. Uma árvore, ela produz a fotossíntese para a atmosfera, melhorando o ar para todos. Ela gera frutos para as aves, ela gera sombra para os animais rasteiros e aqueles alimentos que caem do seu pé serve de adubo para o solo. Olha, e ela ainda se alimenta daquilo. Então, olha a mudança que uma árvore, o valor gera. Então, ele está dizendo que essas pessoas que medita, que não para na mesa dessas pessoas que falam fofoca, que falam bobeira, essas pessoas que têm uma mente avançada, eles são como essas árvores. Eles não pensam que os frutos são só para eles. Eles não pensam que eles vivem só para eles, mas eles vivem por um propósito, para gerar valor na vida de outras pessoas, para contribuir para outras pessoas, para gerar uma mudança significativa no mundo. E aí ele diz assim: e essas árvores que são plantadas, essas pessoas como árvores, no devido tempo, elas dão fruto. Os frutos, ele depende de estações. A questão é que muitas vezes nós não queremos respeitar as estações que nós estamos. Nós achamos que nós já temos que chegar agora no nosso negócio e já dar fruto, já dar lucro e ganhar dinheiro e ficar rico. Nós não respeitamos as estações. E nós não nos preparamos para as estações. E nós não aceitamos as estações. Muitas vezes nós estamos vivendo um caos, as folhas caem no inverno, a árvore fica feia, a árvore fica murcha, talvez alguns olham e acham que ela morreu. Muitas vezes a nossa vida está dessa forma, porque nós estamos nessa estação. Mas nós precisamos olhar com planejamento mais à frente e entender que a estação vai mudar. Vai vir a primavera, vai dar folhas, vai dar flores, vai vir o outono, vai dar frutos. Entende? Então nós precisamos respeitar e no tempo certo nós vamos dar esses frutos. E ele diz que as folhagens elas não murcham. E tudo quanto essa pessoa fazer, ele vai ser bem sucedido. O que que esse provérbio muito antigo me ensina sobre prazer e sobre felicidade? A sociedade em si, ela é uma sociedade consumista. Ela precisa vender a roupa da moda, o corpo da moda, o carro da moda, tudo aquilo que é o momento. Por quê? Ela colocou na cabeça das pessoas que se as pessoas tiverem acesso àquilo, elas vão ter felicidade. Mas, na verdade, elas estão rotulando o prazer de felicidade. O prazer é quando nós somos dependentes de algo para nos sentir bem. O prazer é a satisfação dos nossos desejos, das nossas vontades humanas. Isso é o prazer. Mas qual é o problema do prazer? Todas as vezes que nós buscamos algo por prazer e não por propósito, e isso tem a ver com riqueza, o dinheiro que você levanta todos os dias para ganhar, ele está ligado a um propósito ou ele está ligado a alimentar um prazer? Aquilo que você quer, a tua motivação verdadeira, ela é uma motivação que tem como força propulsora um prazer ou, de fato, a felicidade? Então, tudo aquilo que alimenta a minha necessidade, a minha vontade, eu me torno parte desse ciclo vicioso, é prazer. Então,
Eu falo, nossa, agora eu preciso ganhar dinheiro, porque eu quero ter esse carro, é o carro top, é o carro top, é o carro top. Aí eu compro o carro. Aí passa um ano, o carro já não mais satisfaz. Não, eu quero fazer a viagem, isso, e persegue, tal. Aí, de repente, isso não mais me satisfaz. A pessoa se casa, não, é o casamento dos meus sonhos, aí começa a vir as dificuldades. Não, o casamento já não me satisfaz. Então, isso vira um ciclo vicioso. Isso não gera, não produz felicidade, isso é prazer. Então, nós precisamos saber muito bem a diferença de prazer com felicidade. Mas, Patrick, então, se é prazer, se é aquilo que é momentâneo, se é aquilo que é passageiro, e perceba que o prazer faz você parte desse ciclo vicioso, porque você sempre tem que estar buscando algo a mais. Sempre, sempre, sempre. E todas as vezes que você conquista aquele algo, aquilo perde a importância, perde a vontade. Quantas coisas que nós compramos no impulso, né, mulheres? Quantos sapatos são comprados no shopping, passa 2, 3 meses e talvez nem saiu do armário? Quantos vestidos tops estão lá no armário, passam 2, 3 meses e já nem... Aí você olha e fala, já nem tem tanta graça, era mais bonito quando estava na vitrine. É prazer. Porém, se nós queremos ser ricos, se nós queremos ser prósperos, nós não podemos ser movidos por prazer. Nós devemos ser movidos pela felicidade. A felicidade é quando você sente a sensação de completude. É quando as coisas ao seu redor não influenciam no seu bem-estar. É quando as coisas ao seu redor não importam, você se sente bem independente das circunstâncias. Entende? E quando você se torna essa pessoa, você se torna uma pessoa perigosa para o mundo lá fora. Por quê? Você não vai ser sucumbido. O seu dinheiro não vai ser levado, porque o prazer te rouba o dinheiro. O prazer te rouba a produtividade. O prazer te move, te leva embora, talvez aqueles recursos que você deveria usar para poder investir em algo, para poder trazer crescimento. A sua empresa, você tem investido na sua empresa para saciar o seu ego, para saciar o seu orgulho e mostrar para as pessoas que a sua empresa está crescendo ou de fato porque você está engajado com o propósito. A tua vida financeira, será que você quer ter dinheiro de fato? Você quer ser próspero de fato? Porque você quer usar os seus recursos com propósito, com generosidade, da maneira correta para produzir uma mudança na vida das pessoas ou da sociedade à sua volta? Ou você quer prosperar o seu negócio e a tua empresa porque você simplesmente quer satisfazer o teu ego ou os teus prazeres? Então, quando nós estabelecemos e passamos a sermos libertos da sensação de prazer para buscar a verdadeira felicidade, você se torna uma pessoa centrada para tomar as decisões corretas. Porque toda decisão que é movido por prazer, mais cedo ou mais tarde, ela vai te trazer uma consequência negativa. Então, as nossas decisões, principalmente no sentido empresarial de empreendedorismo, elas não podem ser embasadas em prazer, mas elas precisam ser embasadas na verdadeira felicidade. E como que eu sei se eu sou movido por felicidade ou por prazer? Simples. Se aquilo te traz sensação de paz, completude, alegria, satisfação e gratidão, é felicidade. Mas se você, sensação de ingratidão, infelicidade, ansiedade, porque quando nós vivemos na busca incessante por causa do prazer, nós nos tornamos pessoas ansiosas. E o problema das pessoas ansiosas é que elas nunca conseguem conquistar, porque elas estão sempre a uma estação à frente esperando por um futuro. E quando chega naquele futuro, ela não está disponível para desfrutar. Ela sempre vai estar uma estação à frente. Então, tem muitas pessoas que elas vão conquistando, elas vão ganhando, mas elas não conseguem ser felizes e desfrutar, porque elas estão sempre ansiosas, uma estação à frente, esperando para poder saciar o prazer delas. Vamos continuar aqui. Vamos entrar agora em alguns assuntos um pouco mais técnicos, um pouco mais específicos. É o que eu chamo da pirâmide da riqueza. Para que nós possamos avançar, nós precisamos entender que a riqueza ela possui o que eu chamo de pirâmide da riqueza 3 níveis. E nós precisamos saber em qual nível nós estamos. Eu estou olhando para essa tela aqui porque eu estou com 2 telas, viu, gente? Então eu joguei os slides nessa daqui para eu ir seguindo junto com vocês e aqui eu estou vendo o rostinho de todos vocês aqui, tá? Então vamos lá. O primeiro nível na nossa vida, financeira. E agora eu estou falando para a vida financeira, viu, gente? Até agora eu trouxe conceitos técnicos para a gente pensar e para a gente ter consciência, porque toda mudança para acontecer em nossas vidas, ela parte do pressuposto da consciência. Nós só mudamos quando nós temos consciência. Se nós não temos consciência, nós não mudamos. É assim que o nosso cérebro funciona. Então eu estou trazendo todos esses assuntos para despertar em vocês a consciência para que nós possamos fazer um raio-x da nossa vida e agora entrar com assuntos um pouco mais específicos. Então, vocês estão conseguindo ver o slide da pirâmide? Todo mundo está enxergando aí? Faz um joinha. Beleza.
Então, qual que é o primeiro nível da nossa vida? É o nível da segurança financeira. O que é o nível da segurança financeira? Já já nós vamos falar. Então, o primeiro nível da nossa vida financeira, ele está na segurança. O segundo está na independência financeira e o terceiro está na liberdade financeira. Deixa eu passar para o outro slide aqui, que vocês vão conseguir entender um pouco melhor. Então, a gente constrói esses três níveis, deixa eu abrir aqui esse slide da pirâmide primeiro, antes de eu entrar nesse daqui para falar um pouco mais, que caso alguém queira anotar alguma coisa aqui, deixa eu explicar para vocês esses três níveis antes da gente passar para o outro slide. O que é a segurança financeira? É quando você tem um trabalho, quando você tem um salário, ou quando você tem um prolabore, e o dinheiro que você ganha é o suficiente para pagar as suas contas mensais. Porém, você não tem uma reserva, você não tem ativos, você não tem nada que produza renda para você, senão a única renda que é a renda do seu trabalho. Quantas pessoas elas estão vivendo dessa forma? Podemos dizer aí que 90% da população brasileira hoje vive dessa forma. Elas estão no primeiro nível, que é a segurança financeira. Elas trabalham, talvez ela tenha um bom salário, ou talvez ela tenha um bom prolabore ali na empresa, está produzindo, tem uma retirada, tal. Só que essa pessoa, ela não pode parar de trabalhar. Se ela parar de trabalhar, ela quebra. Ela precisa mudar o padrão de vida dela. Ela não consegue se autossustentar. Então, na riqueza, na segurança financeira, é simplesmente um equilíbrio. O que entra é o que sai. Você ganha o suficiente para você viver. Se algo a mais acontecer, essa pessoa está enroscada. Quando você vai para o segundo nível, nós falamos do nível da independência financeira. Isso, gente, eu estou trazendo esse conceito para a sua vida, pessoa física, CPF, mas também para a sua empresa, viu? Então, quando a gente traz para a sua empresa segurança financeira, será que a quantidade que você vende, o lucro que sobra na tua empresa, você tirando imposto, você tirando folha salarial, aluguel, despesas, água, luz, telefone, seu BDI em si, te sobra o suficiente para você se manter. Se naquele mês você não vender, você tem que pegar um capital de giro no banco. Isso vale para a empresa. Muitas pessoas estão dessa forma. E é por isso que as empresas quebram, viu, gente? Por isso que as empresas quebram. Um exemplo, pandemia ou qualquer problema que tiver, a entrada é o mesmo que a saída, essa pessoa ela não vai conseguir se manter por muito tempo. Então, você entende as competências necessárias que você precisa para crescer, para dar um passo a mais, e você vai para o segundo nível. O que é o segundo nível? A independência financeira. O que é a independência financeira de um CPF, de uma pessoa física ou de uma empresa? É quando você tem o teu prolabore, é quando você tem as suas receitas, é quando você tem ali o seu salário, você entra, só que você começou a economizar e talvez você conseguiu comprar uma casinha e fazer um aluguel, ou talvez você investiu ali num CDB e está rendendo ali 1,8% ao mês, ou talvez você investiu nos fundos imobiliários e você está recebendo uns dividendos todo mês, ou você comprou umas cotas de alguma empresa e está recebendo algum dinheirinho extra, ou você lançou um produto na internet, uma mentoria ou um produto digital, e você não precisa trabalhar e aquilo se torna uma renda. Você tem rendas passivas e rendas ativas. É isso. Você está na independência financeira. Na independência financeira, a tua renda que não depende do teu trabalho é o suficiente para pagar a tua conta fixa. Imagina que você tem um custo mensal aí de 10 mil por mês, um exemplo. Entre aluguel, moradia, alimentação, lazer. Hoje, para você respirar e viver, você consome 10 mil por mês. E aí, de repente, você tem ali 2 casinhas de aluguel, entra mais R$ 1.000 por mês ali de uma rendinha de um investimento que você fez, de umas ações que você comprou. Ah, comprei umas ações da Petrobras, da Eletrobras, cai os dividendos todo mês. Ou eu lancei um livro, eu lancei uma mentoria e todo mês cai ali 1.000, 2.000, 3.000. E quando você junta todas essas rendas nas quais você não precisa trabalhar para ganhar, elas são o suficiente para pagar o seu custo fixo. E se você falar assim, hoje eu vou parar de trabalhar, não vou mais trabalhar, as tuas rendas extras que não dependem do teu trabalho são o suficiente para pagar o teu custo de vida. Isso chama-se independência financeira. É o segundo nível das pessoas. Muitas pessoas que já estão ali num status social de classe média, um pouco para alta, elas já conseguem se manter nesse patamar de dizer assim, poxa, se eu perder o meu trabalho hoje, ou se eu falar assim, não vou mais trabalhar, as rendas que eu tenho é o suficiente para pagar o meu custo de vida. Ótimo.
Agora nós temos o terceiro nível, que é o nível mais desejado por todas as empresas ou por todas as pessoas, né? Pessoas físicas, que é a liberdade financeira. Na liberdade financeira é onde tudo é possível. É onde você tem a sua renda entrando do seu trabalho, você tem ativos, você tem ações, você tem yields, você tem equities em novos negócios, você tem ações que você compra, você tem, por exemplo, eu vou trazer um exemplo hoje meu aqui. Eu tenho 5 empresas, então cada empresa está num status diferente. Eu não preciso atuar nessas empresas para eu ter uma renda. Essas rendas pagam as minhas contas. E aí eu tenho uma mineradora de criptomoedas, que ela está trabalhando e está rendendo uma outra renda para mim. Ou eu tenho uma carteira de fundos imobiliários que eu invisto no mercado imobiliário, no mercado de cotas de shoppings. Eu não preciso fazer nada e todo mês aquilo pinga na minha conta. E aquilo que entra é maior do que o meu custo de vida. Isso leva você a um status de liberdade financeira. É onde você não é mais, não é a limitação financeira que escolhe os teus desejos, os teus objetivos, os teus sonhos. Não é mais a tua condição financeira que escolhe o restaurante que você vai almoçar. É você que escolhe o restaurante que você vai almoçar porque você tem capital para pagar. Você não é mais o bairro que determina que você tem que morar. Não, você tem que morar ali naquele bairro porque é o que você dá para pagar. Não, você fala, não, eu quero morar naquele outro bairro, naquela casa, porque eu posso. Então, este é o terceiro nível da liberdade financeira. A questão é que muitas pessoas elas não têm clareza de onde elas querem chegar. Então, por isso que a maioria das pessoas, elas estão ali na segurança financeira. Elas olham e falam, não, meu emprego aqui eu ganho bem, e dá para eu pagar minhas contas do mês, e gasto um dinheirinho fim de semana ali, e ela vive apertada, vive enrolada, e ela está em janeiro e já gastou o 13º de dezembro, ela tirou férias agora e já gastou as férias do ano que vem, e muitas pessoas elas não têm a clareza de olhar e falar assim, qual o próximo nível para minha vida? Qual o próximo nível a minha empresa, o meu negócio pode escalar? Poxa, o nível da independência financeira. E se a sua empresa gerar outros ativos e que você não precisa ficar sobrecarregado e preocupado se você vai vender, se você não vai, se você vai ter dinheiro para pagar a tua folha salarial aquele mês ou não, porque você gerou ativos, a sua empresa gerou ativos e ela está recebendo dinheiro que não depende de ninguém. E você tem um capital tranquilo ali para falar assim, poxa, eu não vou viver nessa pilha, vou viver mais tranquilo, vou viver mais em paz, vou viver mais na minha, entende? E de repente você fala, poxa, agora eu estou num nível legal, vou começar a investir um pouco mais para que eu atinja o status de liberdade financeira, onde as minhas receitas externas é muito superiores ao gasto que eu tenho. É como se fosse uma caixa d'água. A nossa vida financeira é basicamente como se fosse uma caixa d'água. Se a saída da caixa d'água for maior que a entrada, essa caixa d'água vai viver sempre vazia. Então, como que você faz? Poxa, eu preciso aumentar a entrada e diminuir a saída. Patrick, mas não dá para eu diminuir a saída. Então, eu preciso aumentar mais ainda a entrada. Agora, como eu vou aumentar a entrada? É o valor que você vai gerar, que nós falamos um pouco agora atrás nos slides. O teu produto. Poxa, se você vende o produto hoje, sei lá, R$ 100, por que você não pode vender a 200? Quais as decisões, quais as atitudes, o que você precisa melhorar, quais as competências que você precisa ter para gerar valor no seu produto e vender ele então um pouco mais caro? Entende? Gerar mais valor, talvez você está buscando o cliente errado, talvez você está atrás do cliente errado e você consegue gerar valor e atrair um outro tipo de cliente que vai pagar aquilo que você está gerando de valor no teu produto. Entende? Então nós precisamos ter essa meta e ter objetivos e ter essa clareza de onde nós queremos chegar. Quem aqui está contente no primeiro nível e quem aqui quer chegar no terceiro nível? É óbvio que todos querem chegar no terceiro nível, mas nós precisamos ter clareza do destino que nós queremos alcançar. Se nós não estivermos, nós não chegaremos lá.